Olá, turma querida do oitavo período. Hoje nós temos mais uma aula na disciplina de profissionalização docente e eu hoje só estou gravando esse vídeo, vai ser bem pequenininho, para explicar para vocês o que vocês precisam fazer hoje. Então aqui na sala de aula do Google Classroom eu coloquei a aula 13, que tem como título Avaliação Parcial e Novo Conteúdo. Então nós faremos uma avaliação parcial que está aqui e também eu estou deixando um artigo que é o do nosso próximo e último conteúdo. Então eu vou começar pelo texto que vocês precisam ler para a semana que vem. Aqui eu expliquei, estão as informações do texto e eu vou mostrar para vocês aqui. O título é Mal-estar docente, quando a prática compromete a saúde do professor. Então o nosso último conteúdo será a saúde do professor. Na aula que vem, eu trarei uma videoaula sobre esse conteúdo a partir desse texto. Gente, é um artigo pequeno, 11 páginas, e naquela mesma lógica que eu já venho seguindo, esse artigo é de uma pesquisa. Então, olha só, é bem o que vocês estão fazendo. Se vocês lerem aqui o artigo, as autoras e os autores aqui, eles coletaram os dados, escreveram um artigo, tem introdução, resumo, referencial teórico, análise de dados e conclusões. E as referências, bem como o artigo que vocês estão fazendo. Tá? Então, para vocês já ficarem bem atentas a esse gênero textual que é o artigo científico. Então, esse é o conteúdo que nós trabalharemos na aula que vem. Então, eu estou deixando esse texto muito importante, gente. Esse assunto é muito importante para que vocês façam a leitura. E hoje, na aula de hoje, vocês vão responder uma avaliação parcial, porque nós não tivemos ainda nenhuma avaliação nessa disciplina nesse bimestre. Então, nós vamos fazer essa avaliação hoje e semana que vem tem mais uma pergunta lá sobre a saúde do professor para fechar as nossas avaliações. Então, aqui, avaliação parcial na aula 13, é só vocês entrarem aqui. Aqui tem o formulário Google, vocês vão entrar, vão abrir. Deixa eu ampliar aqui para mostrar para vocês. Então, essa avaliação, gente, ela é sobre dois conteúdos. Estão aqui do ladinho, Formação continuada de professores, que nós trabalhamos nas aulas 9 e 11, e carreira docente, que nós trabalhamos na aula 12. Então, para responder essa avaliação, e ela é discursiva, vocês precisam assistir e ler os materiais, estar com todo o conteúdo em dia das aulas 9 e 11. E depois tem ainda algumas perguntas lá no final da aula 12, que foi a nossa última aula. As respostas têm que vir, prestem bem atenção, das videoaulas e dos textos. Qualquer resposta do além que vier da internet, 0 na questão. Tá? Não é para ficar inventando resposta, pegando a resposta da internet, porque não será aceita. Ou a resposta virá dos textos que nós trabalhamos, ou das videoaulas e no que eu expliquei para vocês. Não tem outra fonte. Qualquer resposta de outra fonte não será considerada. Então aqui estão as perguntas. Nome, né? Formação continuada primeiro. Então eu separei, né? Primeiro as perguntas sobre formação continuada. Nesse momento vocês estão concluindo a formação inicial. Ótimo. Que é uma etapa essencial do desenvolvimento profissional docente. Indique na sua resposta qual a diferença e a relação. A diferença e a relação entre formação continuada e formação inicial das professoras. Então, a primeira pergunta é para falar dessa diferença e dessa relação entre formação inicial e formação continuada, para ver se vocês entendem o que é isso. A pergunta 2. Relacione 5 possibilidades de formação continuada. Ou seja, 5 modos como ela pode ocorrer no desenvolvimento profissional de uma professora. Então, tanto na aula 9 quanto na 11, principalmente na 11, a gente mostrou lá várias formas de como a formação continuada acontece. Então, é para vocês relacionarem 5 possibilidades aqui. A pergunta 3 é assim: por que é importante que, pelo menos uma parte da formação continuada dos professores ocorra em seu próprio ambiente de trabalho, a escola? Por que é importante que pelo menos uma parte da formação continuada aconteça na escola? Então, isso é o que nós discutimos na aula 11. Vocês tiveram um texto, um artigo também para ler que falava exatamente disso, da importância da formação na escola. Então, a resposta aqui, né, por que é importante, está naquela videoaula da aula 11, está no texto que nós lemos para a aula 11. Depois vem a pergunta 4. A pergunta 4 ainda é sobre formação continuada. Por que uma professora não pode ser considerada a única responsável pela sua formação continuada? Quem precisa compartilhar essa responsabilidade com ela? Nós discutimos lá na aula 11 que a formação continuada não é uma responsabilidade só nossa, só do professor. Não adianta dizer que o professor não está bem formado porque ele não se esforça, porque ele não quer, porque ele corre atrás, porque ele não corre atrás. O professor tem sim uma responsabilidade sobre a sua formação, mas a responsabilidade não é só dele.
Então, quem é que tem que compartilhar essa responsabilidade com o professor? É o que eu quero que vocês expliquem aqui nessa questão 4. E aí depois vem as questões sobre carreira docente. Ó, eu coloquei aqui o outro subtítulo. Na questão 5, aí aqui carreira docente está na aula 12, tá, gente? Que foi a nossa última aula. Questão 5. O que significa dizer que as professoras estão com a jornada de trabalho intensificada? E a 6 é parecida. Olha só, o que significa estender a jornada de trabalho? Por que algumas professoras fazem isso? Então, lá na aula 12, nós conversamos sobre a intensificação e a extensão, a ampliação da jornada de trabalho. Falamos da diferença entre o que é a intensificação do trabalho e a extensão, a ampliação da jornada de trabalho. São coisas um pouquinho diferentes. Então, na 5, vocês têm que dizer o que é a intensificação do trabalho docente. E na 6, o que é a ampliação, a extensão da jornada de trabalho. E por que as professoras ampliam essa jornada de trabalho. Tudo isso está lá na aula 12. A pergunta 7. Se as professoras e os professores fazem parte da classe trabalhadora, e acho que isso tem que ficar bem claro para vocês, nós somos da classe trabalhadora, por que é importante que eles e elas tenham um plano de carreira? O que é isso? O que é um plano de carreira? E por que é importante que os professores tenham? E por fim, a última pergunta. Aponte 3 pontos que destacam a importância da estabilidade profissional que as docentes alcançam ao serem concursadas nas redes de ensino. Nós falamos um pouquinho sobre isso aqui, também já lá na disciplina de políticas públicas, da importância que tem um concurso público para a qualidade da educação. E, infelizmente, a maioria das pessoas não consegue enxergar isso porque elas são ignorantes nesse assunto, elas não estudam sobre isso, elas não acompanham as pesquisas. Mas vocês, como praticamente já professoras formadas, precisam entender que a estabilidade que um professor recebe em um concurso público está diretamente relacionada com a qualidade do seu trabalho. Por quê? Por que é importante essa estabilidade para gerar essa qualidade? É isso que vocês têm que responder aqui na questão 8ª, que a resposta está lá no texto da aula 12 e na videoaula da aula 12. Então, é isso que eu teria para falar para vocês aqui nessa videoaula. Vocês têm que, na aula de hoje, responder esta avaliação. Até semana que vem, vocês têm uma semana. Não pode passar de uma semana. E também a leitura do texto para a próxima aula. Então, era isso, gente. Um forte abraço. Qualquer dúvida, me procurem. Até mais.